Selva, meus camaradas, Guerra na Selva Podcast com mais um episódio. E vamos começar então falando sobre a Amazônia mais uma vez e recebendo nesta noite um amigo de algum tempo, tá? Um profissional da Amazônia, um camarada que tem uma história aqui a ser considerada muito positiva, um camarada que é respeitado na área. E eu vou falar um pouco do currículo dele aqui antes de mostrá-lo aqui, mas já vamos mostrar, né, Chiquinho? Vamos receber aqui então, nessa noite aqui, o nosso amigo Belisário Arce. Seja bem-vindo, Belisário. É uma honra para nós estarmos aqui com você. A honra é minha, muito obrigado. E a gente aqui, né, eu até que estava conversando com o Belisário, pessoal, agora nos bastidores aqui, né, sobre vários assuntos, né, alguns deles vamos tratar aqui, mas falando um pouco do currículo dele, né, um camarada que tem informação em relações internacionais e administração, né, Belisário? Isso feito lá em Tóquio, Relações Internacionais, não é isso? É, administração, aqui, UFAM, né? Na UFAM, bacana. E em Relações Internacionais em Tóquio. O pessoal conhece o Belisário aí porque ele é o fundador, foi presidente, agora é o atual diretor executivo da Associação Panamazônia, né? A Associação Panamazônia é essa que tem muito aqui de participação na nossa Amazônia em termos de projetos, em termos de ideias e pensamentos que levam à frente, né? E a gente tem que discutir muito disso ainda aqui, né, Belisário? Não é apenas uma voz, não. A gente tem aqui os seus associados, né? Como a gente acompanha também de perto ali. E eu vejo na Panamazônia um porta-voz dessa magnífica aqui, pleiade de coisas que nós temos aqui na Amazônia. E a gente pode explorar muito isso aí, não é verdade? Sem dúvida, é isso mesmo. E, inclusive, né, o Belisário aqui, ele foi assessor aqui da SUFRAMA, tá? Ele foi chefe de gabinete da OTCA. Para quem não conhece, a OTCA é a Organização dos Tratados de Cooperação Amazônica, né? Essa OTCA aqui tem 8 países, não é isso, Belisário? Exatamente. É o que trata aqui sobre a nossa Amazônia, são os países amazônicos aqui, né, do nosso entorno estratégico aqui do Brasil. É uma associação que tem, uma organização que tem um fim muito importante aqui para discutir os problemas que são comuns dos países, né, que estão aqui no entorno da nossa Amazônia. Sem dúvida. Né? E, inclusive, né, teve agora a cúpula de Belém, discutiu-se em cima da UTCA, não foi? Não, o encontro era da UTCA, o governo brasileiro convidou... Aproveitou, né, a oportunidade, não é isso? O governo brasileiro fez o convite, era o anfitrião, mas o evento era da UTCA, era a reunião de presidentes. A OTCA ela tem duas instâncias deliberativas maiores. Uma instância que é formada pelos ministros de Relações Exteriores, chama Conselho de Cooperação Amazônico, formado pela reunião, é a reunião dos ministros de Relações Exteriores. E tem uma instância extraordinária, que é a reunião dos presidentes da República. Desde que o tratado foi assinado, em 78, os presidentes se reuniram 4 vezes. Essa foi a 4ª reunião. E foi a reunião que teve menor participação dos presidentes, porque em todas as outras 3 reuniões que houve... Todos vieram? Todos participaram. Essa foi a primeira... Que não teve o quórum total, não né? Teve, só teve metade do quórum. Inclusive, já tocando nesse assunto, Belisário, da OTCA, né? É válido a gente discutir políticas públicas para o desenvolvimento da Amazônia nesse fórum? Bem, a OTCA, ela foi criada com esse objetivo, de harmonizar políticas... Os interesses. Harmonizar políticas públicas. Okay. Políticas públicas no território amazônico dos países signatários, que hoje são 8, né? Em ordem alfabética: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Então, o tratado é muito antigo, é de 78, né? Mas o tratado, embora seja de 78, ele é muito moderno, porque temas que hoje estão na ordem do dia hoje, o tratado já aborda, né? Então, o tratado, obviamente, teve que passar pelos congressos nacionais de cada um desses países. Certo. E quando esses países aprovaram o tratado, eles também deram um mandato para a OTCA promover essa harmonização de políticas públicas. Então, a ideia é o seguinte, que o corpo técnico e diretivo da OTCA proponha
proponha políticas públicas para algumas áreas para a qual a organização tem tratado. Por exemplo, meio ambiente, ciência e tecnologia, educação, saúde, turismo, assuntos indígenas. E que essas políticas, então, sejam adotadas pelos governos e aplicadas de forma harmoniosa em todo o território amazônico continental. Isso quer dizer, então, que se avançasse esse processo, se a OTCA chegasse a elaborar algum tipo de política pública para um desses temas e os 8 países signatários concordassem, né? Ok, vamos aplicar, nós poderíamos ter políticas públicas diferentes para a Amazônia do resto do território nacional desses países. Até hoje isso nunca aconteceu, porque a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica tem um sistema de decisão por consenso, unanimidade. Para que algum tema seja decidido, precisa do voto dos 8 países. E, por incrível que pareça, em todas essas décadas de existência, desde o final da década de 70, nunca se conseguiu chegar a nenhum consenso. O governo brasileiro, o atual governo brasileiro, estava apostando muito que, neste momento, se chegaria ao consenso, porque, na avaliação do governo atual, como a maioria dos países hoje amazônicos tem governos de esquerda, que eles estariam mais ou menos alinhados, né? Alinhados. E por isso, então, decidiram fazer a Cúpula da Amazônia. Agora tem mais ou menos um mês e pouco em Belém, né? Mas não se chegou a consenso nenhum. De novo, então, continuamos sem ter políticas públicas harmonizadas para a Amazônia. Um assunto que evoluiu foi a entrada de um novo sócio, de um novo signatário, de um novo país membro, que é a entrada da França, porque a França, como todo mundo sabe, tem um protetorado aqui, uma parte da Amazônia que é a Guiana Francesa, que é uma região, antigamente era departamento d'outre-mer, departamento de ultramar, ultramarino, né? Mas hoje é uma região da França, uma região do ultramar da França, com autonomia e tudo, enfim. Isso parece que vai avançar. Já se tentou, em 2006, na reunião do CCA, realizada em Iquitos, a reunião do Conselho de Cooperação Amazônica, que é composto pelos ministros de Estado das Relações Exteriores dos 8 países, o tema foi para a pauta, né? Inclusive, dessa reunião participou o chanceler da França, na época, mas não foi aprovado. Mas agora parece que está caminhando, tudo indica que a França vai entrar. Há vantagens e desvantagens nesse sentido, né? Mas uma vantagem seria que se a França, por ser um país muito rico, né, exatamente, poderia aportar recursos para a OTCA. A OTCA ela tem muito poucos recursos orçamentários, porque o recurso orçamentário da OTCA é composto das cotas que cada Estado membro... E são diferentes as cotas, né? São dependendo da capacidade financeira de cada país. O Brasil que paga a maior cota é em torno de se eu não me engano, $375 mil anual. E, por exemplo, a Guiana, que é um país que tem pouca capacidade financeira, tinha, né, que agora a situação deles está mudando, por causa do petróleo, era $25 mil. Então, no total, a soma de todas as cotas, ela não chega a $2 milhões. Então, $2 milhões por ano para uma organização internacional é um valor muito pequeno. Comparando, por exemplo, com uma ONG aqui do Amazonas, que agora, recentemente, foi lá para CPI das ONG, né? 14 milhões. 400 milhões. Então, é um absurdo. Aí você compara com o organismo internacional, $2 milhões não é nada, né? Então, seria bom. Agora, esse problema da OTCA não ter recursos orçamentários é um problema, porque eles abriram as portas para recursos vindos do exterior. E quando vem esse recurso do exterior, da cooperação internacional, ou de ONGs, inclusive, que eles receberam, inclusive, dinheiro de ONGs internacionais, a OTCA, né? O que é uma coisa estranha, um organismo oficial, vem atrelado uma agenda. A gente dá o dinheiro, mas vai ter que fazer isso aqui. Isso aconteceu dentro da OTCA, infelizmente.
Desde 2019, a UTSA está sendo conduzida por uma boliviana, uma pessoa que ela foi ministra das Águas e no governo do Evo Morales, foi indicada pelo Evo Morales, é uma pessoa de extrema esquerda, e ela levou a organização toda para a esquerda, né? Isso é uma coisa também ruim, porque um organismo internacional deveria ser, em termos partidários, apolítico. Com né? certeza. É interessante isso aí, né? A gente viu que tudo está atrelado a um certo jogo de interesse, né? Você foi assessor da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Para a área internacional. Da área internacional. Sobre Suframa, né, Belisário, a gente vê ali um potencial grande, né? Muito debate em termos nacionais sobre hoje o que é a Suframa aqui para a gente, né? A Zona Franca de Manaus, né? E para a gente do Amazonas aqui, nós todos, né? A gente vê aqui muita vantagem para a gente ter esse polo industrial de Manaus, que realmente agregou valor, né? Do ponto de vista de atrair recursos, né? E atrair tecnologias para cá para desenvolver, né? O nosso polo industrial, enfim. Isso tudo foi uma coisa muito salutar para a gente aqui. Todavia, a gente vê uma discussão muito ainda em questão, né? Em âmbito nacional, sobre a existência aqui desses incentivos da Zona Franca de Manaus, né? Como é que você enxerga essa parte aí do modo do ponto de vista, né, de uma pessoa que estava lá dentro, né, na parte internacional, da capacidade que nós temos aqui de absorver, né, essa tecnologia que vem de fora aqui para as indústrias, né, e desenvolver nossa área. Se está nessa briga aí, se pode dizer assim, né, de termos de incentivos, porque quando se bota o maior polo, né, que nós temos que desenvolvido aqui, que atrai e que leva, né, o Brasil lá, o PIB nosso lá para cima, que é São Paulo, a essa discussão muito presente, né, no nosso cotidiano. Como é que a gente pode fazer para dar uma guinada aqui na nossa Zona Franca, de modo a ela permanecer? Bem, primeira coisa, a Zona Franca, ela causou uma mudança profunda na Amazônia, não só no Amazonas, não só em Manaus, na Amazônia. Algumas pessoas não entendem isso, mas sim, uma mudança profunda. O governo militar, quando assumiu e olhou para a Amazônia, decidiu, em termos de política pública, dividir a Amazônia em duas partes, a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental, para aplicação de políticas públicas. Para a área oriental, a aposta foi na agropecuária. Para a área ocidental, só teve um projeto, que foi a Zona Franca, não é? E foi um acerto muito grande do regime militar fazer isso. Manaus tinha, em 1970, 300 mil habitantes, hoje tem 2.200.000. Olha esse crescimento. Que outra cidade do Brasil, do mundo, cresceu assim? Raríssimos casos, não é? Naquela época, não havia preocupação ambiental. Então, o projeto Zona Franca de Manaus não foi criado com essa preocupação de preservar a floresta. Nem se falava nisso em 67. Nem se falava. Né? Nem se falava. Verdade. Mas o efeito colateral positivo, né, da Zona Franca para a conservação ambiental foi que ela tirou a pressão humana sobre o bioma. De que forma? Mudou a estrutura da distribuição populacional do estado do Amazonas. Esvaziou o interior e concentrou toda a população na capital. E também toda a atividade produtiva. A atividade produtiva cessou de ser exercida no interior do estado e se concentrou toda em Manaus. Com essa concentração da população e da atividade produtiva em Manaus, o que aconteceu? Deixou de existir qualquer pressão humana, ou como os ambientalistas gostam de dizer, antrópica, qualquer pressão antrópica sobre o bioma. É engraçado isso, porque a gente antigamente só falava humano, né? Mas agora o pessoal prefere o sufixo grego, mas quer dizer a mesma coisa. Enfim, então, com isso, se não fosse a Zona Franca, hoje nem haveria essa pressão mais sobre a Amazônia, sabia? Vamos manter a floresta intocada, porque nem haveria mais floresta intocada.
Porque o centro da floresta amazônica é o Amazonas. Exatamente. A periferia toda está mexida. Vê os estados da periferia. Pará, Roraima nem tanto, mas Pará, Rondônia, Acre, né? Mato Grosso. O que mantém a integridade da floresta amazônica é o Amazonas, porque o Amazonas é o centro, o estado do Amazonas é o centro geográfico da Amazônia continental, incluindo as outras, a parte andina, Isso. a parte do Planalto da Guiana e a borda do Planalto Central brasileiro. Então, o modelo Zona Franca teve esse papel preponderante para melhorar a condição de vida de tanta gente que vive aqui e, como efeito inesperado, a conservação ambiental. O futuro, desde os anos 90, a SUFRAMA tem essa avaliação interna que foi feita lá, de que o modelo precisava mudar, precisava se diversificar, que viver só dos incentivos fiscais estava se tornando inviável. Isso não é novidade, isso desde os anos 80, desde os anos 90, sempre foi assim. Já se discutia isso dentro da SUFRAMA. Em razão dessas discussões, foi feito um plano, né? E esse plano começou a ser implementado a partir da gestão do Mauro Costa, final dos anos 90, ou do Antônio Sérgio, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, que era a diversificação das atividades da SUFRAMA, né, da economia do estado do Amazonas, a partir da autotecnologia e a partir da tecnologia de ponto, e aí foi criado o CTPIM, Centro de Inovação Tecnológica do Polo Industrial de Manaus. O objetivo era isso, era promover a tecnologia de ponta para que aos poucos a gente saísse da dependência dos incentivos fiscais. A outra perna desse projeto, promover a biotecnologia, e daí foi criado o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia. O outro pé era qual era? As exportações. Vamos fomentar as exportações para tentar diminuir a dependência dos incentivos. E aí foi criado o projeto da Feira Internacional da Amazônia. Infelizmente, nada disso prosperou. O CTPIM fechou, o CBA ficou 20 anos sem fazer nada, continua. Agora recentemente teve personalidade jurídica, está com gestão privada, mudou de nome, mas continua ainda sem mostrar resultado. Não. E a Feira Internacional da Amazônia também não gerou o resultado que se esperava. Ou seja, nós continuamos sem exportar, nós continuamos sem ter avanço tecnológico e nós continuamos sem explorar a biotecnologia, o potencial biotecnológico da Amazônia. Continua tudo na mesma. Passaram 2 décadas, desde que se começou esse processo, não saímos. Então, nós continuamos na mesma dependência de sempre dos incentivos fiscais. Só que agora tem um agravante, que é a reforma tributária. Isso. Então, ninguém sabe, daqui a 5 anos, como vai estar a situação de investimento no Amazonas. Hoje é uma incógnita. Então, o futuro da Zona Franca é uma incógnita, eu não tenho o que dizer. Agora, uma pergunta que se impõe. Nós, como sociedade, podemos abrir mão da Zona Franca, dos incentivos fiscais? Nós não podemos, porque a maior parte da riqueza gerada na Zona Franca é natural, vai embora, porque o investidor aqui é um investidor externo, então a remuneração, o lucro daqui vai embora, né? Mas uma parte dessa riqueza gerada fica aqui. Então, estima-se que em torno de 7, 8 bilhões de dólares seria o agregado, é o que fica da riqueza produzida aqui no Amazonas, não é? Na forma de impostos, de salários, de serviços, enfim, é o que fica aqui, da riqueza gerada aqui por ano, deve ficar. Qual seria a outra atividade que poderia, se a gente, vamos dizer, acabou os incentivos fiscais, não tem mais Zona Franca, qual é outro tipo de atividade que pode gerar para a nossa sociedade por ano essa 7, 8 bilhões de dólares? Turismo? Não vai. Não vai. Porque o turismo, durante o ano inteiro, para o Brasil inteiro, não gera isso.
ficar muito longe disso, como é que geraria só para a Amazônia? Então, economia verde, não vai. Então, não tem como substituir. Todas essas outras atividades, turismo, pesca, agroflorestania, economia verde, qualquer coisa que se pensar de economia verde, crédito de carbono, qualquer coisa, isso pode ser algo que é paralelo, algo que venha a somar, não é? Mas jamais não pode ser de ponta de lança ali o mas primeiro jamais negócio. substituir a economia tradicional. Então, nós não temos para onde correr. Isso precisa de uma conscientização muito grande da sociedade brasileira, de não fazer a besteira de deixar a Zona Franca acabar. Porque se acabar, a gente vai voltar. O mesmo processo de degradação ambiental que houve em outros lugares, Rondônia, por exemplo, Pará, a gente vai assistir aqui. Então, se o mundo se preocupa com a Amazônia, se a sociedade brasileira se preocupa com a Amazônia, o melhor mecanismo que existe, que já existiu e que vai existir para a proteção da floresta é a Zona Franca. Verdade. É uma coisa bem complicada, né, Belisário? Bem complicado isso. Isso gera um debate meio caloroso, porque o pessoal... Acalorado, porque o pessoal não conhece aqui. Tá? Então, a gente vê que a gente tenta, de toda forma, mostrar que o processo que foi feito desde o início, né, levou-se à condição atual da Zona Franca aqui, que faz parte já do, vamos dizer assim, do modus operandi local. Se tirar, ainda mais com essa questão ambiental toda agora, como é que vai ficar o negócio? E o governo federal agora, o atual, né, governo, ele tem buscado de toda forma agora esses recursos, né, para manutenção da preservação do bioma aqui, né? Exato, o governo federal, né, ele me parece que como não... Eu não vejo, sinceramente, eu posso estar muito enganado, mas eu não vejo apoio interno para o governo. É um governo assim que não tem popularidade, não tem aceitação, não tem apoio. E percebendo essa falta de apoio interno, eu vejo que o governo vai buscar esse apoio no exterior, entre os líderes europeus, nos Estados Unidos, não é? E a Zona Franca acabou sendo a moeda de troca. Tá aqui, olha, eu vou preservar a Amazônia, vou fazer tudo que vocês querem. Macron, vou fazer tudo que você quer. Biden, vou fazer tudo que você quer. Mas me dê apoio, por favor, político. Dinheiro. Ou dinheiro. Isso agora é complicado. O governo que deveria fazer, se a gente quer... aos poucos, né? Se a gente quer se livrar da dependência dos insumos, da nossa dependência tributária, fiscal tributária, dos incentivos, se a gente quer se livrar disso, não dá para ser de uma hora para outra, é um processo de longo prazo, mas tinha que começar com infraestrutura. Sem infraestrutura, você não consegue ir para lugar nenhum. E por falar em infraestrutura, a nossa ligação do Amazonas com o resto do país? Nós não temos nenhuma, né? Porque esse é o problema. Nós só temos ligação de Manaus para Roraima e de Roraima para lugar nenhum. Exato. E para Porto Velho, essa ligação tão precária. Mas, se pelo menos a gente tivesse rios balizados, portos, rampas nos municípios, mas nem isso tem. Então, nós não temos nem infraestrutura terrestre, nem infraestrutura hidroviária. Não tem. É uma desgraça. Questão aérea, também estamos isolados, porque tem poucos voos, tem poucas conexões e as tarifas são absurdas. Uma passagem de Porto Velho para São Paulo hoje é em 5 mil, 6 mil reais. Uma passagem aérea de Manaus para Boa Vista é mais de 3 mil reais. Então, em termos de infraestrutura e logística, a Amazônia está completamente engessada e isso se reflete na atividade econômica. Então, você precisa urgentemente ter estradas, conexões aéreas, balizamento de rios, construção de portos, construção de rampas em todos os municípios. Com isso, a gente começa a desenvolver a economia, uma economia que não seja dependente dos incentivos.
mas hoje é impossível, porque o custo amazônico, em razão da falta de infraestrutura, é muito mais alto do que em qualquer outro lugar do mundo. Isso aí não é um incentivo para ninguém então investir aqui. Não, É complicado. A única coisa que só vale a pena se você tiver os incentivos fiscais e tributários. Exatamente. Então Sem isso, é bom o pessoal pensar nisso, quem está fora daqui da Amazônia, quando vão discutir realmente esses interesses aí, né, de tornar a gente vala comum aqui. E não é bem assim. Bom, aqui você falou bem da Suframa, e a gente vê ali que você falou da parte do polo tecnológico, né? A gente tem aqui um exemplo aqui de polo tecnológico que foi dado o início ali com a FUCAP, né? Foi o primeiro polo tecnológico aqui do Amazonas, né? E você teve uma passagem por lá, né? sim, Como é que está a FUCAP hoje? Desculpe, eu não vou saber dizer. Eu fui funcionário da FUCAP, fui assessor da diretoria lá, também na área internacional. Na época, a diretora era a doutora Isa Seff. Nem sei se a doutora Isa Seff foi minha professora na UFAM. É uma grande amiga, uma pessoa queridíssima. E, além disso, uma pessoa de uma competência extraordinária, muito competente. Mas, sinceramente, eu estou meio desligado, eu não sei como é que está a situação da FUCAP, nem sei se a doutora Isa continua lá. Eu acho que ela assumiu um cargo em algum ministério recentemente, não tenho certeza. Mas a FUCAP, sim, era o início, foi o início, mas também não prosperou. O polo tecnológico, eu acho que nessa questão... Olha, a gente tem a lei de informática. Já se gastou muito dinheiro na lei de informática para desenvolvimento de ciência e tecnologia aqui na Amazônia, né? Desenvolvimento, P&D, né? Muito dinheiro. Pesquisa e desenvolvimento, verdade. Pesquisa e desenvolvimento, muito dinheiro. O que de concreto você teve? Eu não vejo nada de concreto, eu não vi. Então, acho que esse dinheiro foi desperdiçado. Inclusive, há 2 ou 3 anos, o P&D passou também a ser direcionado para a área ambiental. Inclusive, a Suframa credenciou uma ONG aqui do Amazonas, o IPAAM. Acho que é IPAAM. IPAAM, que é o ambiental, né? IDESAN. Sim. Essa ONG, IDESAN. A Suframa credenciou o IDESAN para gerir os recursos da lei de informática para essa área ambiental, o que me parece um absurdo. Eu, inclusive, expressei, na época, que ocorreu esse processo, os superintendentes da Suframa foram, respectivamente, o Coronel Menezes e o General Poulsin, ambos bons amigos. O General Poulsin, uma pessoa assim extraordinária, e eu várias vezes disse que achava isso um absurdo, mas fazer o quê, né? Então, de novo, dinheiro que não vai para o objetivo comum. O fato é, muito simples, quais são as patentes criadas no estado do Amazonas, as patentes de tecnologia criadas no estado do Amazonas desde o início do repasse, há muitos anos, do repasse dos recursos de lei de informática. Basta mostrar. Se mostrar as patentes, eu fico calado, mas não tem. Não tem. Então, quer dizer que é um dinheiro que realmente foi mal usado, foi desviado, uma tragédia. A gente tem aqui na Amazônia um capital intelectual que seja digno da gente investir e aperfeiçoar isso para ter esses projetos aí que a gente julga que são capazes de desenvolver nossa área de maneira mais eficaz? Toda a sociedade, né, tem a obrigação de fazer o máximo proveito do capital humano. E ter proveito desse capital humano passa por desenvolvê-lo intelectualmente, né? Que é um processo de educação e depois um processo de aperfeiçoamento dessa educação e de aperfeiçoamento e de especialização desse processo educacional para você ter lá na ponta cientistas, doutores, enfim. Infelizmente, a sociedade brasileira, não é só aqui na Amazônia, não tem essa capacidade. A gente compara, vê lá a Coreia. A Coreia investiu muito na capacitação da sua população, Então, uma sociedade que não dá atenção para isso, né, ela está desperdiçando o potencial humano da nação. Então, o Brasil tem feito isso, né?
Então, o que dizer disso? Não é um problema só da Amazônia, é um problema do Brasil. A gente teria, embora aqui na Amazônia seja mais grave ainda. Então, nós temos assistido gerações e gerações de pessoas que são vidas desperdiçadas. Verdade. Né? Porque você, sem a formação educacional e a continuação dessa formação para especialização, são pessoas que pouco podem contribuir para o bem comum da sociedade, porque estão limitadas. Né? Aqueles que realmente se destacam aqui já estão fora, né? Exatamente. Infelizmente, né? Exatamente. Então a gente precisa investir muito. E tem que ser uma formação de base, né? Porque não é só formar doutores, formar que tipo de doutor? Formar os doutores que se formam aqui nessas universidades, que é vou te falar, porque tem muito programa de formação de mestres e doutores que se você comparar com o currículo de países desenvolvidos, não é possível. Não é possível. Como é que se aceita um negócio desse? Como se aceita? É uma coisa assim, é para inglês ver, né? Tem muito doutor que só é doutor mesmo no papel, porque não tem capacidade. Por exemplo, em qualquer país desenvolvido, para você entrar no doutorado, você tem que falar várias línguas estrangeiras. 3, 4, depende da universidade. Mas é difícil no doutorado no exterior, que para você ingressar, você não tem que falar fluentemente pelo menos 3 línguas. Eu conheço doutor aqui que não fala nem em português. É uma verdade. Mas então como é que pode ser isso? Impressionante, né? A gente vê, eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, então eu morava perto daquela universidade fluminense ali. Meu amigo, a gente vê ali uma degradação do sistema de ensino e vamos dizer assim, começa com a educação do povo, né? Tudo pichado. Trabalhos e conferências colocados no nosso quadro de avisos ali, que você olhava assim, que isso aqui não é possível um negócio desse. É uma deturpação da moral, da ética, enfim. Bom, eu espero que a gente consiga um dia sobreviver a isso tudo. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Olha, vai ser difícil. A questão dos cartazes e murais que você acabou de falar é interessante. A gente vai em muitas universidades, eu não vou nem mencionar quais são, mas você chega assim nos quadros de aviso e está tudo escrito lá em linguagem neutra. Que é um absurdo. A primeira vez que eu me deparei com uma história dessa, eu comecei a ler e disse, meu Deus, o que é isso aqui? Aí que eu me dei conta que era tal da linguagem neutra. É uma coisa absurda. Mas em algumas instituições está virando a linguagem oficial. Porra, isso aí é uma coisa que é inconstitucional, né? Pelo amor de Deus. Mais do que absurdo, eu acho cômico mesmo. E vamos falar então da Panamazônia. Como é que surgiu a ideia de criar a Panamazônia, Belisário? Olha, isso surgiu ainda, é longa essa história, quando eu estava no Japão fazendo o meu PhD, né, em Relações Internacionais, que o meu tópico, o meu assunto, o tema focal, o meu tema de interesse, era a cooperação internacional. Então, eu estudei muito sobre cooperação internacional, cooperação oficial, cooperação não oficial, e eu achava que tinha que criar alguma coisa aqui, a gente tinha que fazer alguma coisa mais organizada aqui na Amazônia. Quando eu voltei para Manaus em 99, né, eu comecei a tentar criar isso. Certo. Naquela época a gente tentou criar uma associação, uma fundação, mas não avançou. Calhou que logo depois eu fui trabalhar com isso, porque eu fui lá para a OTCA, para a Organização de Cooperação, que é uma organização de cooperação, Organismo Internacional de Cooperação Multilateral. E aí eu estava trabalhando no que eu queria, né, que eu sempre acreditei no algo que eu tinha estudado e tudo, e algo que eu pensava que tinha que ser feito. Mas lá na OTCA, nos 4 anos que eu passei lá, eu entendi os limites da cooperação oficial. É muito difícil você fazer cooperação entre governos. E aí eu me dei conta que se a cooperação na Amazônia tinha que acontecer, ela tinha que ser pela mão privada, tinha que ser pela própria sociedade civil, né? Pelo próprio empresariado. E aí nós decidimos criar uma organização, uma associação, né? Que
promovesse esse ideal da cooperação empresarial, que os empresários se unissem para cooperar em vários sentidos, não é? Inclusive para fomentar negócios, e que a gente também defendesse as ideias liberais, porque eu também entendi nesse meu processo todo de anos estudando e convivendo muito com o governo, que o caminho para o desenvolvimento econômico de qualquer região, e a Amazônia não é exceção, é por meio da iniciativa privada, e dando liberdade para que o empresário empreenda, invista, se arrisque, né? E eu também percebi que essa liberdade a gente não tinha. É o que mais falta na Amazônia, é a liberdade. Não só na Amazônia do Brasil, mas na Amazônia é pior ainda, falta a liberdade. Você quer investir, tem todas as dificuldades para você investir. A liberdade é tolhida de várias formas. Então, em 2010, nós criamos e hoje estamos há 13 anos defendendo isso. Liberdade para empreender, para investir, para progredir, para prosperar na Amazônia, e que as empresas da região, os empresários da região formem um grande network, que eles se conheçam, colaborem, façam negócios, e acho que a gente teve muito sucesso. Hoje nós temos 128 empresas associadas em toda a Amazônia, né? Que bom. Amazonas, Roraima, Rondônia, Maranhão, Acre, enfim, Pará. Esse acho que foi um grande feito que a gente conseguiu. E a questão do liberalismo econômico a gente continua defendendo. Durante o governo anterior, o governo Bolsonaro, avançou um pouco, avançou bastante, né? Mas agora a gente está vendo o retrocesso da agenda liberal. Isso é muito ruim para todo mundo, né? A gente tem que continuar lutando para ter liberdade. A gente vê que não tem... O país, a gente viu que não tem aquela história de plano, né? Ou planejamento com vistas ao futuro. Planejamento estratégico, né? A gente vê ali que existe plano de governo, né? Isso aí já vem de um tempo para cá. A gente viu isso aí de 85, quando teve a abertura política, essa reabertura, e as coisas não se acompanhavam mais estrategicamente, visando uma coisa, vamos dizer assim, parte de infraestrutura do Brasil. A gente viu isso nos anos 70. Não, o último projeto de nação que houve foi o projeto do governo militar. Depois não houve mais projeto de nação. Não teve. A gente viu ali que teve uma expansão da parte de hidrelétrica, na parte de que senão a gente teria muito mais apagões hoje em dia, né? A parte de infraestrutura portuária, infraestrutura de pontes, ali a ponte do Rio, aquela ponte Rio-Niterói, que foi construída ali, quem disse que um dia aquilo ia sair do papel? Né? A gente tem coisas aqui na Amazônia para se fazer também nesse sentido. E, inclusive, as únicas 2 rodovias que a gente tem, embora precárias, elas foram abertas nos anos... ambas, a BR-319 e a BR-230 também. A 230, a Transamazônica, a 174, todas foram abertas no finalzinho da década de 60, 68 em diante. Não foi? Foi, demorou um tempinho ali, década de 70 foi tudo inaugurado ali. Em 72 estava tudo já rodando, exatamente. Eu lembro que eu era moleque e rodei na primeira vez na Transamazônica ali. Exatamente. E uma coisa interessante é que na Transamazônica a situação é diferente. Mas na BR-319, que rodou normalmente, teve tráfego. Exatamente. Tráfego normalmente durante 20 anos. E na 174, que até hoje é trafegável, 50 anos aí de tráfego, não ocorreu uma coisa que todo mundo teme, que é o efeito espinha de peixe. Não ocorreu. Na BR-174, 50 anos não tem espinha de peixe. Não. Não houve a lateralização da ocupação. Não teve. E na BR-174 e na BR-319 também não houve. Hoje, um dos principais argumentos dos ambientalistas contra a BR-319 é esse. Não, se pavimentar vai ter o efeito espinha de peixe. Mas como? Se durante 20 anos, e foram anos... Não teve? Não houve, foram anos em que havia muito desmatamento na Amazônia. Nos anos 80, nos anos 70. Mas a BR-319 estava aberta, estava passando
caminhão lá, carro o tempo inteiro. Por aquilo que pareça E também. não houve. Não houve, mas inclusive se a gente comparar a 174 com a 230 e com a 319, você vê que a única estrada que não tem adensamento populacional, ou seja, uma localidade, uma vila, só vejo a Vila de Realidade lá na frente, já perto já do trevo de Humaitá, não tem na 319, nunca teve. Uma cidade ali nas suas margens. E a 174 também não, só tem o quê? Presidente Rorainópolis, Figueiredo e Rorainópolis. Né? O resto é tudo coisa que não tem isso aí. Não tem, exatamente. Ao contrário do que houve na 230, na Transamazônica. Então, necessariamente, a abertura de uma grande estrada na Amazônia não leva ao espinho de peixe. Em alguns casos houve, mas em outros casos, e esses dois casos Exatamente. aí, e nunca ninguém cita isso, não houve o espinho de peixe, e nada indica que voltar a pavimentar traria. Mas esse é o argumento dos ambientalistas. Na verdade, o que os ambientalistas não querem é o desenvolvimento da Amazônia, sabe lá por quê, que interesse eles defendem, É uma grande o que está por incógnita. trás. O que está por trás disso O que está tudo. por trás disso tudo, Né? exatamente. Porque nós precisamos disso, ligações. Né? Como é que a gente vai desenvolver sem ter ligações? A gente vê aqui que a logística aqui é caríssima, pesada. Né? A gente tem problema de toda a ordem em narcotráfico. Garimpo ilegal. Nós temos aí a parte... E o garimpo já é discutível. Né? É discutível. Isso aí tem que ser colocado na mesa aí, a discussão do garimpo. Né? O garimpo sustentável, não sei. Como é que faz? Garimpo, Coronel, é o seguinte. Tudo que gera riqueza, mas é ilegal, ele vai ser explorado de alguma forma. Não só garimpo, qualquer coisa que gere dinheiro e seja ilegal, isso vai ser explorado de forma irresponsável. É num tipo de operação de guerrilha. Eu vou lá, exploro, destruo o que der para destruir, não importa, porque vou embora. Né? Uma atividade muito predatória e pontual. Se você autoriza, se você permite, ou seja, se o poder público permite, regula e supervisiona, acaba o problema. Não é só no Brasil que tem. A Amazônia não é só brasileira. Aqui na Guiana, do lado, a exploração, o garimpo, ele é legal. Ocorre e não tem problema, para não estar causando desmatamento, não está causando problema social, porque é controlado, é supervisionado pelo poder público. Então, basta isso. O garimpo não vai deixar de existir, porque a Amazônia é o único lugar do planeta Terra, é o único lugar do planeta onde você encontra ainda ouro de aluvião. Em qualquer outro lugar do planeta onde tem ouro, África, alguns lugares da Ásia, alguns lugares da América do Norte, onde tem ouro, esse ouro, para ser encontrado, ele requer muito investimento. Muita tecnologia. Né? Muita tecnologia e com muita remoção de terreno. Isso. Mexe muita terra para conseguir chegar até lá no veio do bicho. Conseguir um pouquinho de ouro. Aqui, um rapaz de 18 anos vai para a beira do igarapé com uma... Como é que ela chama? A bateia. E tira algumas gramas de ouro rapidamente. Vai viver por um mês com aquele dinheiro. Então, não dá para combater o garimpo desse jeito. Eu acho, na verdade, um erro é terrível quando se usam os recursos do Estado brasileiro, helicóptero, do Exército, pessoal, para fazer essas operações. Está errado isso. Isso está errado. Você tem que, o poder público tem que permitir, regulamentar e supervisionar. E aí cobrar, inclusive para ter os impostos cobrados. É isso que tem que fazer em relação ao garimpo. A gente não pode estar sentado, né, morrer de fome sentado numa mina de ouro, né? Exatamente. É o que acontece aqui, né, Belisário? Exatamente. Aí vem aquela história, não, porque tem que deixar para as futuras gerações. Mas só que quando alguém te fala isso, a primeira pergunta que tem que fazer, ok, mas qual geração? A próxima, a seguinte, é a dos meus filhos, a dos meus netos, bisnetos, qual geração? Me diga aí. Porque se na próxima geração a gente continuar dizendo, não, é para a futura, aí na próxima é um ciclo sem fim, né? Exatamente. O que mostra que, na verdade, essa historinha de deixar para as próximas gerações é só um sofisma. Né? É só um sofisma. É verdade. Não é verdade. Complicado, né? Exatamente. A gente está falando aí de riquezas, né, Belisário? A gente vê enquanto aí as pessoas estão morrendo de fome aqui na Amazônia, na miséria. A gente vê aí, né, Belisário? A gente teve agora uma operação agora da Polícia Federal junto com o IBAMA lá no Madeira,
que eles destruíram mais 82 dragas de garimpo. Eu acho isso um erro. E não foi só isso não, esse ano já foram mais de 200 dragas destruídas lá. Aí você vê, né, algumas filmagens na internet lá do apelo da população, né, que trabalha com aquilo ali, né, que é do seu sustento. A gente tem uma opinião muito igual aqui, muito franca, né, e direta aqui sobre essa parte do garimpo. Eu acho que tem que ser estudada a possibilidade de ser liberado com responsabilidade, né, com acompanhamento e com tudo isso aí que está para explorar realmente. Porque qual é o dano de fato que o garimpo causa? O dano ambiental? É o mercúrio? Mercúrio? Se é o mercúrio, tem tecnologia para substituir. Mas você só vai substituir essa metodologia, essa tecnologia, né, se for legalizado. Porque se não for legalizado, quem está fazendo de forma ilegal, ele vai usar o método mais barato e pronto, né? E mesmo mercúrio, a quantidade de mercúrio, eu sinceramente, desde os anos 80, eu trabalhei na empresa Amazônia de Turismo, no finalzinho dos anos 80 e dos anos 90, e eu lembro que os americanos, sobretudo os turistas americanos, quando chegavam aqui, eles diziam sempre assim, eu não vou comer peixe porque lá o meu médico dos Estados Unidos disse que o peixe daqui é contaminado com mercúrio. Isso desde os anos 80, que nessa conversa que eu ouço, né? Então, veja bem, até hoje eu nunca ouvi casos, de fato, casos médicos de contaminação por mercúrio aqui no Amazonas, de pessoas que tenham realmente, porque é uma contaminação muito grave, o mercúrio ele causa problemas genéticos terríveis, né? Como foi o caso de Minamata, no Japão. Então, eu nunca vi casos médicos aqui. Então, imagino que essa contaminação de mercúrio, se ela ocorre, ela é muito baixa. Engraçado. E não afeta a saúde. Porque tem um trabalho de uma pesquisadora, agora eu não vou recordar aqui se ela é da UFAM, mas uma pesquisadora que fez um trabalho nesse sentido da contaminação dos peixes nos rios aqui da região. E ela atestou, né, cientificamente comprovado, que, comparando com o mercúrio, a contaminação maior dos rios aqui se dá por medicamentos. Olha só. Medicamentos. Aí tem lá uma dosagem X nos tais rios, que eu agora não vou recordar. Mas tinha ansiolítico, tinha antibióticos, né? E aí a gente vê assim, o cara se pergunta, né? Mas como é que é isso aí? Simplesmente pelo fato das pessoas descartarem aquele remédio que não quer mais ou que não vai tomar mais nos lixos. Os lixos vão ser levados aí de maneira irresponsável pela chuva, cai num desses bueirinhos aí, de repente vai para a água e vai para o rio. É jogado no rio. Isso me causou um espanto, né? Porque eu nunca havia pensado nessa possibilidade. Viu, Belisário? E aí você falou uma coisa com muita propriedade, que foi justamente a contaminação com mercúrio. O mercúrio é ínfima. Né? Os casos aqui são, acho que nem relatados. Eu não tenho conhecimento de casos médicos. Né? Agora, você veja bem, né? A gente tem lá, né, consumo de peixe, tudo aqui na nossa região, e você olha ali o peixe contaminado com excesso de medicamento. Como é que a gente vai imaginar um negócio desse, não é verdade? De fato. Você falou também, Belisário, a gente vai pegando sempre assim, né? Eu me preocupo bastante com a região porque eu gosto muito daqui. Já moro aqui há muito tempo, nessas minhas indas e vindas, nessas andanças do Exército, né? E quando eu fui para a reserva, resolvi ficar por aqui. Bem, enfim, a gente vê um potencial muito grande aqui no Amazonas, vamos dizer assim, dentro da região amazônica, você falou com muita propriedade que aqui é o coração. Então, quando se fala que Manaus é a capital da Panamazônia, né, isso é uma realidade. Manaus é o coração. E o centro geográfico, né, da Amazônia, né, continental. Então, aqui nós estamos num centro geográfico. E o potencial que a nossa região tem de turismo é uma coisa fantástica. Né? E a gente esbarra justamente nesses preços exorbitantes aí, tudo, desses pacotes de lucro aí que a gente vê. Mas a gente podia dar uma desenvolvida nessa parte aí. Eu acho que o governo estadual, né, aliado ao governo federal, que a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Tem que ter um incentivo de fora, né? Ou seja, uma aliança, uma política pública, enfim, de desenvolver o turismo aqui na região. Né? Você trabalhou com o turismo aqui, você sabe o potencial que tem essa área aqui.
No caso do turismo, nós tivemos uma involução em comparação com os anos 80, por exemplo, no Amazonas, do turismo internacional. Do turismo de compra, né? Manaus, o senhor sabe, na época da Zona Franca, recebia 500 mil turistas por ano, mas era turismo de compra. De compra, né? Que era aquelas 3 ruazinhas ali no centro ali, que era uma coisa absurda ali, né? Era um pouquinho maior, era aquele quadrilátero ali do centro. Era né? bacana. Eu andava por ali e eu via aquela loucura. Como tinha japonês aqui, hein? Mas no turismo de compra era turismo nacional. Brasileiros que vinham comprar, porque o Brasil, em razão... O Brasil era uma economia muito fechada, as alíquotas de importações em torno de 200%, 300%, então você só podia comprar produtos importados dentro do Brasil em Manaus, não encontrava outro lugar. Então Manaus recebia 500 mil turistas brasileiros por ano. Na época de férias, junho, julho... Manaus naquela época tinha uma população de 300 mil habitantes por aí? Não, já era mais. Eu estou falando dos anos 80. Já tinha mais de 1 milhão. Não, já tinha 1 milhão de habitantes. Então o crescimento aqui foi fantástico. Foi muito rápido, exatamente. Então você recebia 500 mil turistas. Isso mantinha... Manaus é uma cidade que corria muito dinheiro. Mas o turismo externo, ou seja, internacional, era grande também. Nós tínhamos muito mais hotéis de selva no passado do que hoje. Tínhamos um dos maiores hotéis do Brasil, que era o Tropical Hotel, né? Aí tinha um monte de hotéis de selva, o mais famoso deles era o Ariaú. Esses hotéis todos desapareceram. Acabou isso. Não era só aqui, nós tínhamos em Manaus, tinha em Altazes, tinha até lá em cima no Rio Negro, no São Gabriel da Cachoeira, tinha. Tudo isso acabou. Então houve uma diminuição muito grande do turismo, tanto nacional, por causa da Zona Franca que acabou, com a Zona Franca comercial, e do turismo internacional também, que é o turismo de natureza. Agora eu percebo uma retomada. Você começa a ter, de uns anos para cá já, tem novos lodges de selva foram criados, tem alguns, agora estão se concentrando naquela região de Anavilhanas, Novairão por ali. Começou a ter novos, mas ainda muito menos do que você tinha no passado, mas começou a ter mais. Então, turismo de pesca aumentou bastante. Agora, inclusive, a gente está iniciando a temporada. A temporada de pesca começa agora em setembro e vai até janeiro, fevereiro. Inclusive, a gente está com um problema, não sei se o senhor está acompanhando, porque o aeroporto de Manaus vai fazer a reforma na pista. E o pessoal usa esse horário da manhã. Isso, vai ser nesse horário da manhã que vai ter aquele intervalo, né? Não vai ter intervalo dessa vez. Não vai ter mais? Não vai ter intervalo. Antigamente, eles costumavam fazer intervalo. Como o aeroporto está numa nova gestão, agora uma gestão privada, eles não querem. Então, complica. A opção seria usar a base aérea. Já está tendo conversa nesse sentido. Eu percebi, eu inclusive fui para uma reunião lá com o brigadeiro... não sei o nome dele agora. Brigadeiro Davi, será isso? Chefe de Estado-Maior? Não, é o comandante do Comar. Não é o comandante. O comandante do Comar é um coronel. Não, é o comandante do Comar, é um major brigadeiro. O comandante o chefe do Estado-Maior do Comar é o brigadeiro Duarte. Acho que é um brigadeiro Duarte. Isso. Será que é? Chefe do Estado-Maior. Deixa eu ver quem foi com quem... Deixa eu ver aqui o nome dele aqui. Brigadeiro Davi. Pronto, é ele mesmo. Brigadeiro Davi. Então ele muito solícito, ele tem uma visão assim que coincide completamente com os empresários, né? Então, se depender deles, eu acho que vai ser possível avançar. Isso é excelente. Não depende só deles, depende também da ANAC, né? Isso. Mas ele é homologado. Né? E por muito tempo o aeroporto de Manaus foi lá. Quando estava construindo quando eu era criança, eu viajava só de lá. Eduardo Gomes foi inaugurado em 76, por aí. Isso. Antes eu só viajava de lá. Saía só de lá, era isso mesmo. De lá. Então, o turismo tem esse potencial, mas hoje a gente recebe muito pouco ainda, né? Eu acho que o Brasil inteiro recebe 3 milhões de turistas por ano.
Aqui no Amazonas a gente deve receber uns 100 mil, 100 mil. por aí. É isso mesmo. É muito pouco. Para o turismo ter uma importância econômica para sustentar a atividade da sociedade, como uma atividade adicional, né? Sozinho não vai garantir nunca. A gente teria que receber pelo menos uns 500 mil turistas, pelo menos. Eu atrelo muito a isso aí que você falou, dos valores, dos preços das coisas. Você vai viajar no Brasil hoje em dia, é um absurdo. Você pega um verão no Nordeste ali, você para sair daqui de Manaus para o Nordeste, por exemplo, né? Você paga ali 10 mil reais, 12 mil reais na tua família de 4 pessoas, por exemplo. Né? É um absurdo isso aí. Agora, como é que pode ser assim? Eu vejo em outros países, inclusive nos Estados Unidos, beleza, naquela época do verão deles lá, na época, né, de setembro, por ali, que eles incentivam o turismo, né? Baixam o preço daquelas operadoras de low cost que nós vemos lá nas empresas aéreas, que incentiva você a ir se hospedar e gastar lá. Então o americano tem muito disso, né? A gente viu ali também na Europa, o Portugal, né, Lisboa, sendo a nova fronteira, né, do turismo europeu, o pessoal indo para ali. Lisboa recebe mais de 20 milhões de turistas por ano. É um absurdo aquilo ali. Então a gente vê que a gente tem um potencial que nós temos. Nós temos todos aqui, o que você quiser, de serra, de praia, de cerrado, Pantanal, Amazônia, de floresta. Você tem tudo num país. Como é que a gente não incentiva isso aí? Então acho que falta uma política pública, né? Não, em nível aí. O potencial paisagístico da Amazônia é extraordinário. A gente Exatamente. tem lá em Roraima, o Monte Roraima, né? Aqui no Amazonas também nós temos algumas serras que são zero exploração turística. Tem o turismo de pesca, tem as cachoeiras praias de rio, tem muita coisa para explorar. Mas é muito complexo, porque a gente tem o potencial, mas não tem o produto para oferecer. E também não tem divulgação. Então, é muito complexo desenvolver o turismo. Não é fácil, as pessoas falam. E tem uma outra coisa que pouca gente fala, mas que em inglês se chama intervening opportunities, oportunidades intervenientes, né? Que o produto Amazônia tem produtos similares, muito mais barato, que é um produto de natureza, junto aos mercados emissores. Os nossos mercados emissores seriam Ásia, Europa e América do Norte, não é? Para os Estados Unidos, nós temos um concorrente terrível, que é a Costa Rica. Ela oferece um produto baratíssimo, muito próximo, muito parecido com o nosso, bem estruturado, com produtos... Resort, tudo. Exatamente. Então, o americano que gosta de natureza, que seria o nosso cliente potencial, ele provavelmente vai para Costa Rica, não vem para cá. O turista europeu, ele também tem a África, mais próxima e com floresta, um produto também muito parecido com o nosso. Se bem que a África é muito violenta, então hoje a África E o asiático, o turista asiático, japonês, coreano e chinês, que tem dinheiro, ele tem ali o Sudeste Asiático, que também é turismo de floresta, muito parecido conosco. Então, esse é um problema também. A gente precisaria desenvolver um produto que fosse muito bom, único, e se não único, pelo menos que fosse muito bom e competitivo em termos de preço, né? E também tem as distâncias. Com certeza. As distâncias muito longas. Então, um diferencial que a gente tem é o turismo de pesca. O turismo do tucunaré, né? Que é um turismo que a gente pega um nicho de gente muito rica, Agora, é um turismo que, infelizmente, não distribui, porque é operado por poucos empresários que ganham muito, mas esse turista, ele não deixa dinheiro aqui. Não. Porque ele chega no aviãozinho dele, no jatinho, vai lá para o barco... Fica a semana no barco. Ele não gasta na cidade. É um turismo de luxo, gasta muito, isso, mas não deixa nada aqui. Tem que incentivar? Tem que incentivar. É bom que alguém esteja ganhando dinheiro, é ótimo com isso, mas não resolve a situação do Amazonas. Com certeza.
E para a gente ver ali que o turismo de pesca em Barcelos, quando eu fui comandar lá, em 2012 e 13, eu estava no Rio. Aí Barcelos já era conhecido a cidade que estava no Circuito Internacional de Pesca do Tucunaré. Inclusive tem um hotel lá perto ali, 1 hora e pouco de lá. Sim, que era de um americano. Era de um americano, que era do Philip, né? Exatamente. Depois ele foi a leilão, o hotel dele. Quem é o dono agora? Acho que é o Lauro Rocha. Lauro Rocha. Né? Um amigo nosso aí, que ele realmente levantou o hotel lá, tudo estava abandonado. Mas ali você só vê estrangeiro indo lá. Só americano, basicamente. Norte-americano. Foi feito para o americano, né? Aquele hotel lá. Você vê tudo que a cara, tudo americano. Agora, aquela potencial. região toda ali do Rio Negro, Barcelos, Novo Airão, para cima, além desse do turismo de pesca, que já é desenvolvido, que já é né? Tem o potencial paisagístico e fantástico. E o turismo de praia, porque as praias são belíssimas. Arrisco a dizer, Belisário, arrisco a dizer que são as praias de rio mais lindas do mundo. Provavelmente são. É um absurdo de beleza. E elas são totalmente inexploradas em termos turísticos. Exatamente. Totalmente inexploradas. Mas aí, alguém tem que investir, né? Cabe à iniciativa privada, e se o governo puder ajudar não atrapalhando, ótimo. Já é um começo. Se o que o governo poderia fazer era o governo, um governo que fez isso foi o governo do professor Mestrinho, professor Gilberto Mestrinho. No segundo governo dele, ele investiu muito em promoção internacional, porque o fim da Zona Franca Comercial foi em 92, justamente era o governo do professor Mestrinho. Foi 91 ou 92? Acho que foi 91. Quando o Collor assumiu e abriu a economia. O Collor assumiu em 90 ou 90? Então, 90, 91, a Zona Franca acabou, a Zona Franca Comercial acabou. E o professor Mestrinho assumiu nessa confusão, né? Então, ele viu que uma solução seria investir no turismo. Aí, o que ele fez? Ele investiu pesadamente em promoção internacional e, na época, ele conseguiu, a gente aumentou o fluxo de turismo internacional. E uma outra coisa que ele fez, foi bem interessante, que hoje o pessoal não fala muito aqui, mas deveriam falar mais e prestar mais atenção, turismo de eventos. Então, durante o governo do professor Mestrinho, a cada 15 dias tinha um grande evento aqui em Manaus. Reunião Nacional das Secretárias, Reunião Nacional dos Médicos, Reunião Nacional dos Advogados. Então, ele tinha uma equipe, um pessoal que fazia esse contato constante com essas organizações nacionais que congregam esses profissionais, faziam lá no Tropical Hotel, a cada 15 dias tinha um grande evento no Tropical Hotel, os hotéis estavam sempre mais ou menos cheios. Bom. Por causa dos eventos do turismo de evento. Mas naquela época, o governador Mestrinho teve uma coisa que favoreceu muito ele. A Varig ainda existia, e a Varig tinha uma dívida muito grande no governo do estado, na fazenda estadual. Então, o governo fez um acordo, perdoou a dívida, fez um acordo, na verdade. Então, a Varig, ela dava uma grande quantidade de passagens gratuitas, de cortesia, para essas pessoas que vinham para esses eventos. Então, isso foi naquele momento, né? Mas tinha que investir nisso, né? Nós temos, por exemplo, eu inclusive fui o primeiro diretor do Amazon Convention Bureau, né? Então a gente precisava o Convention Bureau está parado aí. A gente precisava reviver o Convention Bureau e fazer eventos aqui, trazer turismo de evento aqui para a Amazônia. Está parado, né? Está parado isso aí, né? Está parado, mas precisa ser reativado. Belisário, o papo está muito bom com você aqui, realmente sobre essa parte a gente vê aqui da nossa Amazônia, que tem um potencial gigantesco, né? E a gente vê que tem muita saída, né? Muito projeto que pode ser desenvolvido, né? Com vistas a gente levar isso aqui para frente, não depender somente de uma coisa, né? Mas eu não diria nem só que falta um pouco de incentivo, eu diria que falta um pouco de vontade também, às vezes, né, para a gente desenvolver isso aí, que às vezes dá trabalho, né? Mas eu acredito que com parcerias a gente consiga chegar aos objetivos comuns.
Não é possível que a gente tenha um potencial desse daqui, em termos de turismo. Você mesmo falou, turismo da floresta, é um turismo a céu aberto, turismo de pesca, né? Explorar as nossas riquezas naturais aqui. Isso encanta qualquer um, né? Encanta as pessoas que são brasileiras, que não conhecem, vêm aqui a primeira vez, e encanta os estrangeiros, né? Que são aquele público-alvo que é mais abastado, né? Que ele vem para cá e gasta seu dinheiro de fato. O que nós observamos, né, nitidamente, é que às vezes a gente quer explorar muito o turista, né? Em termos de tudo, os preços são muito altos aqui, então ou você nivela para receber o estrangeiro, turismo estrangeiro, ou você nivela para receber um cara que é daqui da área mesmo, né? Então a gente vê aí hotéis fantásticos aqui, hotéis de cima fantásticos, o Ariaú, que infelizmente está destruído, né? Hoje são ruínas, que hoje faz parte do roteiro. Você, quando vai fazer um passeio no Rio Negro aqui, o pessoal, vamos conhecer as ruínas do Ariaú. E eu tive no Ariaú quando estava no auge ali, né? Era um primeiro hotel de selva, assim, digamos assim, que era que todo mundo queria ir, né? Que todo feito de madeira. Né? O Rita Bernardino, que era o dono, né? Ele pessoalmente contribuiu muito para divulgar o Amazonas como destino turístico. E é engraçado porque o Rita, ele não falava inglês, nem falava espanhol, falava só português mesmo. Mas ele ia, eu fui muitas vezes, viajei muito com ele. Então ele ia para as feiras nos Estados Unidos, na Europa, e ele tinha uma assistente, chamava Ana Felícia. Ana Felícia também não falava nem inglês nem espanhol. Mas aqueles dois eram uma graça, porque só com a simpatia deles e com mímica, eles conseguiam fechar grupos gigantescos e o Ariaú vivia cheio. Eu lembro que um dia eu fui no Ariaú, estava tendo estava fechado com um grupo de indianos, né? E o indiano tem aquela cultura deles, né, de adorar, até são aqueles deuses, né? Que são o carne e osso mesmo, né? Pessoas, né? E eles estavam lá num culto ali de uma semana com esse pessoal, assim. Achei interessante. A gente desceu lá com o Rita, né? E o Rita, tem um pessoal indiano lá, mas não chega muito perto, não. Não, e além de ter trazido para a Amazônia, hoje ninguém consegue mais fazer isso, só o Rita que conseguia. Ele trouxe tantas personalidades, reis. Verdade. O Jacques Cousteau, que ficou lá hospedado, que se tornou inclusive amigo dele. Foi. Inclusive, eu fui visitar o Rita acompanhado do filho do Jacques Cousteau, acho que é Jean-Michel. Jean-Michel. O Jean-Michel até hoje enfim, agora o Rita já morreu. Mas depois de passar décadas, a amizade continuava. Eu fui acompanhando o Jean-Michel lá visitar o Rita lá no Ariaú. O Ariaú era tão incrível, né, que aquele igapó que tem ao lado se tornou cenário para o filme Anaconda. Eu acho que inclusive o Bill Gates esteve lá. Bill Gates esteve lá também. Toda essa hoje ninguém consegue. Não. E o Rita conseguia isso. Era uma coisa assim. Hoje a gente não vê mais isso, né? Ele conseguiu, fez muito pelo turismo. Então tem que fazer isso, tem que ter também, não é só o governo, tem que ter pessoas com esse perfil do Rita, né? De meter a cara, de investir, de fazer o negócio acontecer. Acho que nosso potencial está aí, a gente tem que explorar realmente. Eu acho, olha, a gente já está terminando, né? Tá. Eu posso fazer um comentário? Claro. A Amazônia representa 60% do território brasileiro. O Brasil, se a Amazônia fosse um país, ela seria um dos maiores países do mundo. Verdade. Mas o Brasil, sem a Amazônia, não seria um dos maiores países do mundo. Ele teria 3.500.000 quilômetros quadrados, seria um país de tamanho médio. Não seria esse gigante continental que é. O que faz o Brasil ser um país gigante em termos territoriais é a Amazônia, né? Mas a Amazônia poderia fazer o Brasil também ser um gigante econômico, se nós explorássemos a região, todos os potenciais que ela tem. Infelizmente, hoje nós vivemos uma camisa de força, um engessamento produtivo cada vez mais forte. A sociedade brasileira e a sociedade mundial têm que entender que a única forma de conservar a floresta e de evitar o drama social que está se intensificando aqui na região, isso aqui está virando um barril de pólvora por causa do narcotráfico, por causa da migração, por causa da violência urbana e tudo mais, é de ter o desenvolvimento econômico. Então, se a gente desenvolver economicamente a região amazônica, nós vamos elevar o patamar de riqueza não só do Brasil, mas de todos os países que fazem parte da Amazônia, e a Amazônia, que hoje é considerada um problema, vai passar a ser solução
para suas próprias populações, para os países que compartilham seu território e para o mundo. Com certeza. Então, o caminho para a Amazônia é o desenvolvimento econômico. Sem desenvolvimento econômico, é impossível ter a conservação ambiental e é impossível ter também paz social. Então, é isso. Para ter paz social... Tá isso aí. Obrigado pelo seu recado. Belisário, obrigado pela sua presença aqui hoje. Né? A gente pôde ter... A gente conversou sobre vários assuntos aqui bastante interessantes, que a gente consegue colocar na pauta aí para o desenvolvimento da nossa área. Né? Fica o recado, né, para as nossas autoridades aí em termos de assessoramento. Né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Né? A gente tem um potencial fantástico aqui, tem pessoas aqui que conhecem e entendem de Amazônia, né? Podem colaborar e muito para o seu desenvolvimento sustentável. O segredo é desenvolver, é explorar, não é deixar assim, desse jeito, porque assim a gente vai acabar sofrendo muito graves consequências aí na frente. Sem dúvida. Com todos esses problemas que você colocou aqui, desde o narcotráfico, que puxa várias outras áreas de problemas, organizações criminosas, etc. Né? Mas o que falta, acho que é um pouco mais de vontade, para a gente conseguir tirar isso daqui, né, e desenvolver nossa área. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Guerra na Selva Podcast. Está aberto aqui para você, tá? Para a gente trazer mais aqui amigos aqui para discutir os nossos problemas da nossa região. Não é só discutir os problemas, não. É justamente a gente colocar aqui as potencialidades que nós podemos desenvolver. Né? Nesse sentido, eu agradeço a sua presença, Belisário. A gente vai encerrando aqui hoje o Guerra na Selva Podcast com a presença do Dr. Belisário Arce, nosso diretor executivo da Panamazônia, Associação Panamazônia, com essa colaboração fantástica que deu aqui para a gente hoje no Guerra na Selva Podcast, e deixando aberto aqui, né, para a gente discutir mais desses problemas e buscando soluções. Muito obrigado. Eu que agradeço, Coronel, por sua amizade, sua deferência e pelo espaço. Muito obrigado. Selva! Selva!